O material de hoje é um trecho de uma narrativa colaborativa, sabe? Focado naquele planejamento longo antes de uma batalha. Vamos dar uma olhada em como a gente pode deixar essa preparação ainda mais tensa. E, olha, o primeiro ponto que me chamou a atenção foi como a cena, apesar de ser super realista nos detalhes, parece que perde um pouco o suspense no meio de tanta discussão. Sim, eu senti a mesma coisa. Tem uma energia incrível no começo, né? Quando eles decidem lutar, mas, tipo, ela vai se dissipando. Eu acho que o foco muda de uma questão de risco altíssimo, que é de que lado a gente fica, para uma logística, assim, muito granular. A gente passa um tempão discutindo como roubar um carro, quem senta onde. Exato. E a conversa vai para tantos planos e contraplanos que o público e talvez até os próprios personagens, né, correm o risco de esquecer a ameaça real ali dos couraças. A tensão que devia estar crescendo, ela meio que se perde. Então acho que a diluição do foco narrativo entre essas discussões estratégicas tão longas e os momentos de personagem acaba enfraquecendo o suspense. É isso. O que leva, assim, para a fraqueza central. A cena se estende demais em planos, desvios, conversas paralelas. E isso dissipa a atenção em vez de construir, sabe? O realismo do planejamento é legal, mas, narrativamente, ele precisa servir ao suspense. A discussão sobre a idade de um personagem ou um relacionamento funciona como uma pausa na tensão, e não como algo que aumenta ela. Entendi. Então, qual seria a abordagem para corrigir isso sem perder essa riqueza toda? A sugestão seria condensar essa fase, imagino eu. Exato. A sugestão é condensar o planejamento em volta dos pontos de decisão mais críticos e usar esses momentos para revelar quem os personagens são. Em vez de ter estratégia de um lado e o desenvolvimento de personagem do outro, a ideia é fundir os dois. A decisão tática tem que ser, ao mesmo tempo, uma decisão emocional. C. Então, em vez de um debate aberto sobre cada detalhezinho da emboscada, a gente poderia ter um dilema central, algo que force uma escolha difícil e imediata. Perfeito. Por exemplo, a decisão poderia ser resumida a um grande dilema, sabe? Tipo, opção A gente rouba o carro para um ataque surpresa, que é arriscado, mas pode dar uma vitória rápida. Ou opção B, a gente fortifica o circo para uma defesa desesperada, que é mais segura, mas pode prender a gente aqui. A escolha deles ia revelar na hora quem é o impulsivo, quem é o cauteloso, quem ainda tem esperança e quem já está conformado. Nossa, isso muda completamente a dinâmica. A discussão de tática vira uma janela para a alma do grupo. E os detalhes menores, tipo quem dirige ou quem ataca primeiro, poderiam ser revelados durante a ação mesmo. Isso deixaria a execução bem mais surpreendente para quem acompanha, porque a gente não saberia cada passo antes. E isso vale também para os momentos de personagem. O beijo entre a Kemi e o Eloy é um ponto alto, mas no meio da estratégia ele funciona como um interlúdio. E se esse momento acontecesse não como uma pausa, mas como uma consequência direta da tensão? Como assim? Imagina, os dois escondidos, esperando a hora da emboscada. O silêncio é pesado, o medo tá ali, palpável. Nesse instante, o beijo acontece. Não é mais só um momento romântico, é um ato de desespero, de esperança, pode ser a nossa última vez. A emoção estaria ligada diretamente à iminência do combate, sabe? Amplificando o suspense em vez de parar ele. Isso é muito mais poderoso. E a mesma lógica se aplicaria para a ameaça do Kibungo, aquela criatura que o som atrai. Em vez de só falarem sobre ela, a gente podia sentir o perigo de um jeito mais visceral. Sem dúvida. Uma explicação verbal distancia a gente da ameaça. E se, no meio do planejamento, um personagem ouvisse um barulhinho lá fora e tivesse um flashback aterrorizante do que o Kibungo faz? Ou uma visão de horror? Isso mostraria a ameaça em vez de só contar e justificaria o pavor do grupo de fazer barulho. A estratégia de silêncio vira uma necessidade, não só uma escolha tática. Cara, essa habilidade de processar tanta informação, pesar os riscos e traçar um plano sobre pressão é um exercício mental muito intenso. É uma das coisas mais fascinantes em narrativas assim, tipo RPG, essa criatividade para resolver problemas complexos. Com certeza, e é interessante notar que essa capacidade de raciocínio estratégico, de dedicação, não é só da ficção, né?
Quem se envolve com RPG geralmente desenvolve uma mente mais criativa, mais analítica e um gosto por leitura. Esse perfil de pensamento, que mistura lógica com imaginação, é muito parecido com o que precisa para enfrentar grandes desafios, como vestibulares, concursos públicos, carreira militar, a prova da OAB ou até residência médica. É uma ótima conexão. A pressão é diferente, claro, mas a necessidade de dominar um volume enorme de informação e aplicar de forma estratégica é a mesma. Entre agora em medcoub.com.br e baixe o aplicativo. Lá você encontra o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontinhos para você revisar onde e quando quiser. É a ferramenta ideal para transformar seu estudo numa estratégia de aprovação. Voltando aqui para a nossa análise, vamos para o segundo ponto, que tem a ver com como as informações para esse planejamento são apresentadas. Eu senti que os dados cruciais sobre os inimidos, sobre o ambiente, são revelados de um jeito meio solto, o que torna difícil para a gente formar uma imagem clara da ameaça e do plano. Nossa, você tocou num ponto crucial. Detalhes importantíssimos, como o fato de as armaduras dos couraças terem vida própria, ou que o grandão tem um ponto fraco exposto, ou até que alguns deles querem morrer. Isso aparece em pedaços ao longo da conversa. Não tem um momento em que o conhecimento do grupo é consolidado, sabe? E qual o problema disso? O público não vai juntando as peças? Vai, mas de forma reativa. Isso cria dois problemas. Primeiro, o público fica tão ocupado tentando entender o que os personagens sabem que não consegue se engajar totalmente com as decisões. E segundo, o plano parece que está sendo construído em areia movediça, sabe? Com base em suposições e informações que acabaram de chegar, o que diminui um pouco a sensação de competência do grupo. Faz sentido. A fraqueza, então, é que a apresentação das informações é fragmentada, o que dificulta a gente entender a estratégia e os riscos. A sugestão seria, então, centralizar isso de alguma forma. Criar um momento de briefing. Essa é a sugestão principal. Centralizar a exposição das informações no início da cena ou através de uma descoberta ativa dos personagens. E isso não precisa ser um infodump chato. Pode ser uma cena dinâmica por si só. Isso cria uma base sólida para o público e justifica a estratégia que vem depois. Certo. E como a gente poderia fazer isso de um jeito interessante? Quais seriam algumas alternativas concretas? Olha, uma abordagem bem direta seria começar a cena com os personagens que se infiltraram voltando e fazendo o relatório deles. Algo rápido, tenso e objetivo. Imagina, a gente ouviu o marido da Escarlata. Ele tá desesperado, ele quer morrer. O grandão tem um coração de energia exposto na armadura e a Ana faz uma patrulha de carro toda noite no mesmo horário. Nosso plano é esse. Pronto. Em 30 segundos, o público sabe exatamente o que o grupo sabe e por que o plano deles faz sentido. Gosto disso. Estabelece a competência deles e já define as regras do jogo. E para as outras informações, as que eles já sabem, tipo desenho Vault para despistar os vampiros. Aí entra a regra do mostre, não conte. Em vez de um personagem só mencionar que deixou o desenho, a narrativa podia mostrar um flash rápido, sabe? Do personagem desenhando aquilo na parede. A gente veria a expressão no rosto dele, a intenção clara por trás da ação. Isso transforma uma linha de diálogo expositiva no momento de personagem, proativo e visual. Perfeito. E isso se aplicaria também à apresentação dos novos aliados, os psicolas. A explicação sobre as habilidades deles é um pouco longa, né? Muito verbal. Exatamente o mesmo princípio. Em vez de alguém listar, ele tem um baço rifle e ela uma espada microfone, por que não uma demonstração? Eles chegam e, para provar o valor, um deles dispara uma nota grave do baixo que racha uma pedra. A outra saca a espada microfone e corta alguma coisa com um grito sônico. Seria muito mais dinâmico, visual e estabelecer o poder deles de um jeito inesquecível, sem precisar de uma palavra de explicação. Isso nos leva ao meu último ponto, que talvez seja o mais complexo: o coração emocional da cena. A narrativa dedica tempo a múltiplos conflitos, subtramas, a possível traição, a ameaça dos vampiros,
o kibungo, a dinâmica dos inimigos, os relacionamentos, mas com tantos fios, eu não consegui identificar qual era o arco emocional principal. O que eu deveria estar sentindo, sabe? Essa é uma observação excelente. A cena é riquíssima em potencial, mas esse potencial está difuso. A narrativa lida com muitas tensões ao mesmo tempo, mas não estabelece claramente qual é o arco emocional central, deixando o coração da história meio perdido. Não fica claro se o foco é a estratégia, a união do grupo contra o impossível ou o medo da morte. Exato. E algumas ideias fascinantes são introduzidas e depois abandonadas, como a discussão de cometer suicídio para testar se eles voltam para os corpos originais. É uma ideia filosófica, existencial imensa, mas na cena ela é tratada quase como uma sugestão tática qualquer e depois esquecida. Funciona mais como uma distração, né? Concordo plenamente. Isso dilui o impacto. Se você tenta fazer o público sentir tudo ao mesmo tempo, suspense, romance, terror, esperança, curiosidade filosófica, o resultado é que ele pode acabar não sentindo nada com a profundidade que deveria. A sugestão aqui é eleger um fio emocional condutor para a cena. E como isso funcionaria na prática? A ideia é garantir que todas as ações e diálogos, inclusive os mais táticos, reforcem esse tema central que foi escolhido. Isso dá um propósito maior a tudo o que acontece e ancora a experiência do público numa emoção específica e poderosa. Vamos pensar em algumas possibilidades. Certo. E se o foco emocional fosse, por exemplo, união contra o impossível? Se esse fosse o tema, cada debate sobre a estratégia não seria sobre tática, mas sobre confiança. A discussão de atacar ou defender viraria uma discussão sobre a gente confia um no outro suficiente para arriscar tudo num plano ousado? A frase "vocês todos são tudo que eu tenho agora" deixaria de ser só um diálogo bonito e se tornaria o clímax emocional da cena, o ponto de virada que finalmente une o grupo em torno de um plano. Entendi. A estratégia seria só o palco onde o drama da confiança acontece. E se o tema fosse algo mais sombrio, tipo o custo da guerra? A cena mudaria completamente. O foco não estaria no plano em si, mas nas consequências. A câmera emocional estaria no personagem ferido, o Franco. Estaria no desespero dos inimigos que querem a morte como libertação. Cada plano discutido seria pesado não pela eficácia, mas pelo preço humano que ele cobra. A decisão de atacar o grandão se tornaria uma discussão trágica sobre a necessidade de matar alguém que, no fundo, pode ser só mais uma vítima. Uau! Isso dá uma profundidade moral incrível para a cena. E tem uma terceira possibilidade que o material sugere, com as memórias dos personagens voltando, né? Sim, essa é talvez a mais rica. Se as memórias que estão retornando fossem o pilar emocional, a cena seria sobre identidade. Quem eles eram antes influenciaria diretamente as decisões de agora. O planejamento tático viraria uma expressão das personalidades deles sendo redescobertas. Frases como "na minha outra vida eu nunca recuaria" ou "eu já perdi uma família, não vou perder esta" iam conectar a ação do presente a um arco de personagem muito maior. A batalha não seria só pela sobrevivência, mas pela chance de se tornarem quem eles realmente são. Bom, recapitulando os pontos principais da nossa conversa, então, o material tem uma base excelente de personagens e universo, mas pode ficar ainda mais impactante com 3 ajustes principais. Primeiro, condensar as discussões de planejamento em volta de dilemas críticos para manter e aumentar a tensão. Segundo, estruturar a revelação de informações cruciais de um jeito mais centralizado e ativo para que o público tenha uma base sólida para entender a estratégia e os riscos. E, por fim, escolher e focar em um arco emocional central para guiar a cena, garantindo que cada decisão tática seja também um passo na jornada emocional dos personagens. Foi um material muito rico de se analisar. A criatividade e a complexidade aqui são admiráveis de verdade. Tem um potencial imenso nessa história e nesses personagens. A gente agradece muito pelo envio. E se você aplicar alguma dessas sugestões ou encontrar um novo caminho, fica à vontade para nos enviar o material revisado. Vai ser um prazer enorme acompanhar a evolução do seu trabalho.